E aí, gente, vai iniciar isso aqui. Vou fazer esse vídeo rápido aqui, que eu não tenho como esperar até amanhã. Até de questão de ansiedade, né? Com relação aos posts recentes do Elon Musk, que é o CEO do Twitter, né? O majoritário do Twitter, do X, né? Que fez alguns comentários recentes com relação ao que é chamado de supremacia judicial no Brasil, né? Que é um tema que também eu falo bastante no canal recentemente. Mas o foco aqui vai ser esse post aqui, que foi realizado há 8 horas. Então, eu vou dizer que vai publicar tudo relacionado a um certo componente que eu não vou citar aqui, que aparece também no um gato de botas, né? E como essas questões relacionadas ao Twitter e outras empresas violam a lei brasileira. Vai falar que esse juiz, repetidamente, traiu a Constituição e as pessoas do Brasil, ele deveria ser sem ter um impeachment, né? Ou ele mesmo sair da posição, né? Aí tem esse vídeo aqui também do Michael Shellenberger. E eu acho que tem outro antes desse, a do Twitter Files do Michael Shellenberger, que até veio no Brasil recentemente. Aqui de novo também ele falou algumas questões de contas que... Qual que é a questão? É que o judiciário do Brasil, especificamente esse daqui, o ministro, né, do STF, tentou derrubar algumas contas também no Twitter. Obviamente, do ponto de vista da lei, se a gente pegar aqui liberdade de expressão, Constituição, e aí vai falar aqui, né, o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, expressão e informação sobre qualquer forma, processo e veículo não sofrerão a restrição observada disposto nessa Constituição. Outro também é liberdade, propriedade e vida, Constituição Federal, que enuncia os direitos de direito à vida, liberdade, igualdade e propriedade, também segurança aqui na brasileira. E que, na verdade, por que viola também essa parte, esse artigo? Porque a liberdade de expressão está associada também à propriedade, somente com a expressão comercial, e até do ponto de vista político, a vida e a liberdade, principalmente a vida e a liberdade, né? E a igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, né? Não é o que diz a Declaração de Independência. Então, eu quero falar sobre esse tema e algumas questões relacionadas a ele, né? Recentemente, até o Elon Musk falou aqui um pouco sobre VPN, que nós deveríamos começar a usar VPN para conseguir ter acesso a questões associadas o acesso ao Twitter, ao X, né? Aí tá falando aqui, ó, o Brasil tá indo pra uma ditadura totalitarista, coisas do tipo. Aí vai falar bastante coisas aqui que não vem ao caso, né? Depois você pode ler. Tem até comentários aqui. Isso não vem ao caso, né? Tem também uma notícia recentemente falando sobre esse caso, sobre o Twitter Files, né? Tem essas questões relacionadas a isso. Até falam que ele seria o Darth Vader. E de novo, o que eu tô fazendo aqui, ele literalmente é protegido segundo a Constituição, né? Então vamos supor que alguém derrubasse esse vídeo, né? Seria uma ação inconstitucional. Eu recomendo tanto esse livro do Benjamin Cardoso, eu fiz uma resenha recentemente, que é... Vou pegar aqui Benjamin Cardoso, dá pra ver que ele era um jurista, né, dos Estados Unidos. Vou pegar aqui Wikipedia dele, né? Um jurista muito conhecido nos Estados Unidos. E esse livro fala bastante sobre essa questão do processo judicial, né? Que o processo judicial seria como um microcosmo, né? E que os juízes, com certas bias, seja cultural, da sua ética, certas crenças políticas, regem a sua parcialidade, né? Então, obviamente, as decisões dos juízes, eles não tem como ser imparciais, mas que esse é o desejável. É impossível ser tabula rasa nessa questão de que todos os juízes vão ser imparciais em todas as questões. Isso é algo normal, né?
juízes têm que ser imparciais, mas não é assim. Não é tão simples na prática. Esse daqui também é um livro que eu li recentemente, terminei hoje, que é o The Rule of Law, do Tom Bingham. Também fala sobre essa questão, e ele também cita duas coisas que eu queria falar aqui, que eu já falei em outros lugares, né, no canal: supremacia judicial e supremacia parlamentar. Então você vê aqui no Google Scholar, e você vem aqui no que é Judicial Review, você vai ver vários artigos, tem alguns que eu já li aqui, relacionados a essa questão de revisão judicial, desde John Marshall. Essa questão que é só o poder judiciário que pode interpretar a Constituição, o que é errado. O que é correto é o que é chamado de Concurrent Review. Concurrent Review, que é esse artigo aqui que eu recomendo, do Mendelssohn, que fala de que, na verdade, o certo seria, aqui a opinião de Thomas Jefferson, né, que tanto o judiciário quanto o legislativo, quanto o executivo e até o povo como um todo deveriam interpretar a Constituição. Até porque, desculpa, a Constituição ela é clara na maioria dos pontos. Se ela não é clara, ela é mal feita. Uma parte importante da jurisprudência é a questão do que as leis devem ser claras, né? Com relação à legislação, principalmente. Então, o que ele sugere aqui, relacionado ao Thomas Jefferson, é o que é chamado de Concurrent Review. Revisão simultânea, né? Todos os três poderes podem interpretar a Constituição. Obviamente o judiciário tem uma honra maior nessa questão, mas quando eles violam, como por exemplo no caso que eu já falei no canal, que é o Dred Scott versus... Esse caso, ele é a base do porquê Judicial Supremacy, né, ou Judicial Review são um problema, né? Porque a questão aqui foi um caso que a Suprema Corte, você pode ver mais no canal, que cometeu o pior erro dela na história. E aí o Abraham Lincoln, do executivo, né, que era presidente na época, ele falou: não, vocês estão errados nessa questão. Eu já falei em outro episódio com mais detalhes, com relação a escravos na época, né? Em que eles eram livres já, e o Supremo da época nos Estados Unidos meio que tirou a liberdade deles com relação, e não só deles, mas de todos os que seriam livres, né? Que tinham sido libertados na época. Isso que gerou a Guerra Civil Americana. Foi um dos epicentros. Não só isso, mas foi o que gerou, né? Com essa questão do caso Dred versus Scott. Mas esse é o caso principal, que mostra que o judiciário ele não pode ser supremo, até porque não são seres divinos que estão ali, né? Então esse caso aqui é a base de tudo, né? Ele fala um pouco, o Tom Bingham, nesse livro, né? Eu até falei em outro episódio dessa questão. Acho que é só esse livro principal, né? Mas a questão é que quando a gente fala sobre Judicial Supremacy, deixa eu voltar aqui nesse paper, ele é contraditório, porque pra que você tem uma Constituição se ela não é seguida, né? Pra que se você tem uma Constituição se ela não vale de nada? Você pode ter um poder que vela a sua Constituição, né? Até eu citei aqui o John Locke, que disse que onde a lei termina, a tirania começa, né? Isso é muito... E não é só do poder judiciário, porque tem uma que é chamada de até aqui, que é supremacia parlamentar, onde a legislação, isso aconteceu, ele cita principalmente esse autor com relação à lei na Inglaterra, né? Que tem casos que teve legislações que eram injustas e que os caras passavam e não estavam nem aí, porque o parlamento tinha um poder muito grande. Então, por várias razões, eu creio que, assim, a Constituição brasileira é mal feita, né, comparada a outras, mas tirando isso, tem questões de regras de bom senso com relação à interpretação, ponto de vista óbvio, né? Todo mundo que sabe ler sabe que tem sido feitas coisas incorretas, né? Sabe que
a gente tá vendo um caso do caso Dredd versus Sanford de uma forma maior ainda, né? Judicial Supremacy. É o que a gente tá vendo aqui. Tem até esse paper que eu li recentemente pra um vídeo que eu fiz no canal, que é um pouquinho grande, né? O David Chang, que fala sobre essa questão da supremacia judicial. Tem até outro paper que fala sobre a história da supremacia judicial. E o ponto é que, até aí vai falar aqui, né? O Judicial Supremacy é a questão de que a Suprema Corte tem a sua autoridade última em interpretar o significado da Constituição. Aí você vem aqui de novo, né? Na liberdade. Liberdade. Você acha que você não consegue interpretar esse texto? Você acha que só 11 pessoas conseguem interpretar esse texto? E que, vendo violações óbvias desse texto, que eles podem fazer o que quiser, que só eles podem interpretar. É contraditório, né? Porque qualquer hermenêutica divina aí que essas pessoas têm, só elas podem interpretar a Constituição. Então, não faz sentido. Esse paper não necessariamente critica do ponto de vista total, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre originalismo, né? Interpretações mais literais relacionadas à Constituição, coisa do tipo. Tem a questão de interpretação moral, a interpretação originalista que eu citei, uma mais literal. Obviamente a gente tem que ter sim um positivismo básico na interpretação da Constituição para aplicar ela para os dias de hoje com relação a problemas específicos. Mas no geral a Constituição ela serve para os dias de hoje muito bem, porque ela rege questões morais que são básicas da vida humana. O argumento de que a tecnologia, o avanço da sociedade muda questões constitucionais é estranho, porque estamos falando de coisas relacionadas à racionalidade humana, né, de moral, que não mudam tanto quanto as pessoas querem que mude, né? Então, é uma questão muito importante essa supremacia judicial que ela tem feito recentemente, né? Tem até um curso que eu recomendo, que é o Constitutional Interpretation, que eu terminei um tempo atrás no EDX. Esse daqui tem também um outro que tem a ver, que é o Civil Liberties, que é do mesmo professor, que ele fala sobre o Judicial Review. Na verdade eu aprendi até que skills associadas, né, Judicial Review, que ele fala sobre revisão judicial. Ele fala sobre o caso Dredd Scott versus Sanford. Ele fala sobre como o poder judiciário poderia ter um poder, principalmente no Civil Liberties. Nesse daqui ele não fala tanto, mas no Civil Liberties, que é o outro curso, Civil Liberties, os professores, né, falam ainda com mais questões relacionadas a isso, sobre como essa questão é terrível, né, que pode ter problemas aí, que não é mais uma democracia, né. Obviamente não existe democracias puras, perfeitas, né, mas no momento que o poder judiciário tem um poder sobre a interpretação da Constituição, não tem 3 poderes, tem um só, e 2 que são servos, né, desse poder. Então eu recomendo esse The Rule of Law, The Nature of Judicial Process, mas principalmente esse do Mendelssohn, que eu creio que fala realmente como deveria ser. O que Thomas Jefferson fala ali no seu mandato já é verdade, que até era contra os casos com relação a um caso legal que eu já falei até no canal, com relação a, até vou pegar aqui para ser mais fácil, que o governo dos Estados Unidos queria criar um banco, só que os estados queriam taxar os Estados Unidos. E aí teve uma treta aí com relação a isso. Deixa eu pegar aqui, eu creio que é esse McCulloch versus Maryland, com relação a bancos, né? E era um problema muito sério, né? Até eu falei aqui sobre supremacia judicial e com o viu? Essa questão do banco, que o John Marshall fala dessa questão do que seria supremacia judicial, mas principalmente também no caso do Marbury versus Madison, acho que ele fala mais o John Marshall, né?
de que o judiciário teria o poder de interpretação da Constituição, mas o problema é que essa interpretação não pode superar os poderes, né? Até porque não é tão difícil de interpretar a Constituição na maioria dos casos. Você não precisa de tanto conhecimento hermenêutico pra saber que tem violações óbvias da Constituição, né? Então, meu ponto aqui, até recomendo que você leia isso aqui depois, mas o que eu creio é que o correto é concurrent review. Eu creio que o judicial review, ele não é um aspecto interessante numa democracia. Se você tem uma aristocracia ou outra coisa, aí seria interessante, talvez, sei lá, uma monarquia parlamentar. Mas no caso de uma democracia, é muito esquisito que o próprio povo não possa interpretar a Constituição. Que ele mesmo consentiu, não por coerção, mas meio que voluntariamente, mas ele consentiu pelas pessoas que foram eleitas para a construção da Constituição. Então, tecnicamente, a gente meio que consente implicitamente pela Constituição, que ela tá certa, sei lá. Não é um contrato social de Rousseau, mas é mais ou menos isso, né? Que as pessoas são eleitas que construíram a Constituição. Mas meu ponto é que todo esse caso aqui tem a ver com Judicial Review, tem a ver com supremacia judicial, com revisão judicial, e tem a ver com uma falha até na Constituição dos Estados Unidos com relação a isso, de não lidar com esse problema que no Brasil se mostrou, que é o mesmo caso do Dred Scott versus Sanford, que no Brasil se mostrou uma forma de ditadura, né? Sei lá, uma forma de tirania. Tirania é a palavra mais correta. Então, eu recomendo também que você leia a carta, sétima carta de Platão. Plato Seventh Letter. Aí eu no Perseus. Nessa carta, ele vai falar sobre Dion de Siracusa, né? Que foi um discípulo de Platão, que era um governador. Nessa parte ele já foi morto, né? E ele vai falar com relação a como... Vou tentar traduzir para deixar mais fácil pra quem estiver lendo. Como o que foi feito com ele foi errado. E como os caras que estavam na administração do estado da Grécia, em Atenas, né? Naquela época. Ele vai falar sobre a tirania dos 30, né? Acho que não é aqui nessa parte já também. Vai falar que, por exemplo, mas por mais sorte, certos homens de autoridade convocaram nosso camarada Sócrates perante os tribunais, lançando ele acusações de forma profana e blá blá blá. Ele vai dizer que o Sócrates foi convidado a participar da tirania dos 30, né? O Platão mesmo foi convidado. Parece que tinha um tio e um primo dele que tava nessa tirania, né? Quem não sabe, a tirania dos 30 na Grécia foi um tempo em que 30 tiranos, acho que era mais, que dominavam a Grécia e faziam o que queria, né? Era uma democracia antes, depois virou pra tirania, depois voltou pra democracia de novo. Então, ele vai falar aqui, ó, considerar isso, né? O tipo de homens que administram os assuntos de Estado, também com as suas leis e seus costumes. Quanto mais os considerava, quanto mais eu avançava em anos, mais difícil me parecia a tarefa de administrar corretamente os assuntos de Estado, né? Pois ele vai falar, né, que pois era impossível agir sem amigos e companheiros de confiança, e estes não foram fáceis de encontrar à mão, né? Aí vai falar outras questões aqui, como por exemplo, quando ele foi pra Itália e Sicília, e que ele não ficou satisfeito com a vida feliz, como é chamada lá, repleta de banquetes italianos e siracusanos, pois assim a existência de alguém gasta comendo comida 2 vezes por dia e nunca dormindo sozinho à noite, né? Ele vai criticar a vida da Itália, né? Da Sicília, de que os políticos, os governantes, eles só pensavam em comer, gastar o dinheiro, mas eles não eram virtuosos, né? Eles não praticavam a virtude de um governador, que é o princípio de política, no livro Simpósio de
de Platão é virtude, né? O livro Leis também, outros, é virtude e a base da política, né? Só que esses não sendo virtuosos, o Platão vai falar que não se juntou a eles porque ele viu que nenhum estado permaneceria estável sob leis de qualquer tipo se seus cidadãos, embora suponham que deveriam gastar em excesso em todos os lugares, no sentido de que eles só gastam dinheiro e não de fato vivem de forma virtuosa, de forma justa, né? De forma honesta, coisa do tipo, né? Então ele critica isso. Ele critica os governadores da Sicília. E ele mesmo não participou dessa tirania que aconteceu na Grécia, que ele achava que era uma coisa que não era algo que alguém sábio participaria, que era contra o que ele acreditava, né? Ele vai falar que Dionísio morreu segundo uma tirania, né? Em consequência, seu modo de vida era desagradável para aqueles que se conformavam às práticas consuetudinárias da tirania, até que ocorreu a morte de Dionísio, né? Você pode tentar dizer que Dionísio de Siracusa não era uma pessoa tão boa quanto Platão falava, né? Ele é o caso de um discípulo que não deu certo, né? Mas essa carta aqui é muito interessante porque eu recomendo que você ler, eu creio que a 3 e a 4 também é interessante pro nosso caso. Essa questão de que até no Leis de Platão, no livro de Cícero, até eu fiz uma resenha recentemente no livro Ética Nicômaco, fala sobre isso. No livro, cadê aqui? República de Cícero, no livro de Legibus. O que é justiça? O que é considerado justo? Só que, e se as leis forem justas, né? Cícero vai falar, né? Por que existem leis injustas, né? Cícero argumenta que elas não só existem, mas não deveríamos nos submeter a leis incongruentes à razão humana. Então, se pegando Cícero aqui de base, também o livro República dele é muito interessante. Ele até citou uma constituição dele. Bom, na verdade, acho que é nesse livro aqui. Se as leis estão ali, se a gente está falando de rule of law, Estado de Direito, quem que faz o Estado de Direito? São as leis. Se alguém é provado claramente que está acima das leis pelo povo, principalmente, não pelo executivo e legislativo somente, pelo povo, porque nós temos uma democracia. Se for outra, se não for isso, tem um e nossa palavra, né? Porque democracia, né? Temos de povo, caixa de poder do povo. Então, se o povo interpretar a Constituição de forma diferente, qual que é a questão? Enfim. Então, e quando há leis incorretas, né? Talvez seja que tenha tirando, né? Então, de novo, se esse vídeo for retirado do ar, quer dizer que vai ser estranho, porque você tá contrário contra a Constituição brasileira, né? Você vai ter que interpretar ela de forma bem errada pra dar de expressão, porque isso aqui é óbvio, né? Então, qual é o meu ponto? Com esse paper aqui fala... Opa! Isso aqui também é importante, acho que o que mais fala é isso daqui. Como esse paper fala, o que é correto, na minha opinião, pra ter consistência, é o que um Cambridge Reviews, revisão simultânea. Então, os três poderes interpretam a Constituição, mas principalmente o povo. Ponto. Essa, na minha opinião, é a forma como um governo democrático deveria funcionar. Senão, não é uma democracia. Ah, mas a outra pessoa tá falando que é. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é a definição. O termo democracia, ele vem desde Solon. Mais de 2000 anos de vida. Então não é agora que a pessoa vai tentar mudar o significado de uma palavra que foi tão importante em todos os livros socráticos, pós-socráticos e tal, em relação à filosofia política. Então, era isso. Até o próximo episódio.